em verdade, vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, e todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá, e encontrará pastagens. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e para que tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Quem é mãe aqui, fica de pé. Que beleza. Uma salva de palmas para essas mulheres. Tá muito fraco, mais sorte. Amém. Parabéns pelo dia de vocês. Não é só hoje não, Dia das Mães são todos os dias, né? Podem sentar. Hoje nós celebramos, irmãos, o quarto domingo da Páscoa, o chamado Domingo do Bom Pastor. E talvez não tenha imagem mais humana para descrever o bom pastor, senão a imagem de uma mãe. O que é a mãe? A mãe é aquela que faz tudo sem esperar nada em troca. A mãe é aquela que tira de si para o seu filho. A mãe é capaz de deixar de comprar algo para ela para dar ao seu filho. A mãe é aquela pessoa que não vive para si, mas vive pelos filhos, vive pela família. E esta é justamente a imagem de Jesus, bom pastor. Eu sou o bom pastor, que dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Elas escutam a minha voz e me obedecem. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Ele dá a vida por suas ovelhas, como uma mãe dá a vida pelos seus filhos. É a imagem humana mais próxima daquela imagem de Deus. O pai, nem tanto. O pai, mais ou menos, né, dá a vida pelos filhos. Agora, os filhos, a mãe é capaz de dar a vida pelos filhos. A mãe é capaz, sem dúvida alguma, sem titubear, sem pensar, em dar a vida pelos filhos se preciso for. Essa é a imagem de Jesus, que dá a vida por suas ovelhas, que deu a vida por cada um de nós. Ele é o bom pastor. E por que ele é o bom pastor? Porque certamente na sua época, como hoje, existem maus pastores. Existem homens, mulheres, existem situações no dia a dia de nossa vida que são atitudes próprias dos maus pastores, ladrões, salteadores, mercenários, que pensa só em si, que pensa na autopromoção, que pensa no proveito próprio das coisas da vida, que não pensa no outro,
O que importa é a minha felicidade. O que importa é o que eu tenho, não o que o outro tem. Estes são os maus pastores. E quando nós falamos de pastores, não é somente o padre, o bispo, o papa, as irmãs religiosas. Não. Pastores somos todos nós, batizados. O pai é pastor de suas ovelhas na sua casa. A mãe é pastor de suas ovelhas, os seus filhos. Somos pastores quando agimos bem no dia a dia, no nosso trabalho, nos estudos, na convivência entre as pessoas. Todos nós devemos ser bons pastores, ou seja, bons imitadores de Cristo. A nossa vida tem que refletir a vida de Cristo no dia a dia. Existem muitos maus pastores, existem pessoas que não se assemelham ao Cristo, e por isso oprimem, e por isso faz sofrer, e por isso destrói o outro, e por isso passa por cima das pessoas, e por isso não ama, não perdoa, não acolhe. Nós somos bons pastores na medida em que nós escutamos a voz do Senhor, a voz do único e verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Nós somos bons pastores, eu como padre no meu ministério, vocês como leigos, consagrados, filhos de Deus, no dia a dia, no matrimônio, na família, somos bons pastores na medida em que nós temos a capacidade de escutar a voz do verdadeiro pastor, que é Jesus. Veja, as ovelhas, elas têm uma sensibilidade muito grande. As ovelhas, elas se acostumam com a voz do pastor. As ovelhas se acostumam com o sinal que o pastor dá. E basta ouvir a voz do pastor, basta escutar aquele sinal. Todas as ovelhas que estão dispersas pelo redil, pelo aprisco, se aproximam do pastor, se juntam diante dele e vão para onde o pastor quiser. Elas escutam a voz. O animal, a ovelha, é capaz de perceber no sinal a voz do seu pastor e não se misturar com ovelhas de outro redil, de outro aprisco. Ora, nós somos essas ovelhas do Senhor. Nós devemos escutar a voz de Deus. Nós entendemos e compreendemos qual é a voz do Senhor na nossa vida, porque nós conhecemos o Senhor. Nós temos feito uma experiência de amor com este Deus. Nós temos experimentado a grandeza do amor de Deus em nossa vida. Nós não confundimos a ação de Deus diante da ação de outros deuses que se apresentam a nós. Portanto, nós devemos seguir esta voz, porque quando nós seguimos a voz de Jesus, o bom pastor, nós entramos pela porta. Eu sou a porta que dá acesso à salvação. Ele é a porta que nos leva, que nos faz entrar no redil do Pai, que nos faz entrar no aprisco do Senhor, que nos leva para os prados eternos, para as verdes pastagens do reino definitivo, para o céu. Ser feliz é ouvir a voz do Senhor, é ouvir a voz do nosso pastor e não se deixar confundir. Infelizmente hoje nós somos bombardeados por inúmeras vozes que falam, que ressoam aos nossos ouvidos, na televisão, na internet, nas novelas, enfim, vozes que vão falando a nós, e que muitas vezes nós ouvimos mais essas vozes, e tomamos como verdade estas vozes, do que a voz do Senhor nosso Deus, o bom, o eterno e sumo sacerdote, o bom pastor, que é Jesus. Quantos vivem a experiência da fé, mas não praticam a fé no dia a dia? Quantos celebram os louvores de Deus, mas no dia a dia não está nem aí com a igreja, não está nem um pouco preocupado,
quer tirar proveito próprio, quer se aproveitar de todas as formas para poder se dar bem nessa vida, e oprime, e sonega, e às vezes até rouba, e passa por cima das pessoas. Enfim, nós, quando não ouvimos a voz do bom pastor e nos deixamos seduzir pelas vozes que vão se apresentando a nós, falsos pastores, mercenários, lobos que querem destruir a nós, nós não conseguimos compreender a grandeza do amor de Deus na nossa vida. Por isso, irmãos, nesta noite, escutemos a voz do Senhor. Ele é o bom pastor, Ele é o guarda de Israel, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos congrega, Ele é aquele que nos reúne e nos traz para junto dEle, nos coloca na segurança do aprisco, nos coloca na segurança do redil. Não é à toa que o pastor de ovelhas carrega um cajado, e não é à toa que os bispos da igreja católica, carregam também, portam nas mãos o báculo, o cajado, com este símbolo, com duplo sinal, na ponta um gancho, como se fosse um gancho, e a ponta no chão, que toca o chão, o mais pontiagudo. O que significa isso? Significa que o pastor visível da igreja, o bispo, o pastor no pastor, que é Jesus, é aquele que congrega. A igreja é aquela que reúne. Quando nós nos dispersamos, quando nós nos afastamos, é papel do pastor fazer o quê? Trazer para junto de si, quase que pegar como que num gancho e trazer para junto de si, para a segurança do aprisco. Mas é também papel da igreja, é papel dos pastores da igreja, também cutucar a nossa vida, também nos empurrar, também fazer a ovelha caminhar, também fazer a ovelha ir para adiante. E é isso que a igreja quer fazer com cada um de nós, nos reunir em torno do Senhor, mas ao mesmo tempo nos motivar, nos levar para a frente, não para ficarmos parados, não para ficarmos presos à segurança, mas irmos diante do mundo, proclamarmos o amor do Senhor, proclamarmos a grandeza de Deus, manifestar a todas as pessoas que o Senhor é de fato o nosso pastor e que não nos abandona. Por isso, irmão, se você se sente sozinho, se sente às vezes abandonado, se parece que Deus esquece de você, lembre-se, Ele é o bom pastor, Ele é aquele que é capaz de deixar 99 no aprisco, sozinhas, e sair em busca daquela que se perdeu, daquela que se desgarrou. O Senhor, Ele não poupa esforços para nos atrair para junto dEle. O Senhor não poupa esforços para que nós estejamos congregados, reunidos em torno dEle. Portanto, escute a voz do Senhor. Ele é o bom pastor, Ele é o Senhor, Ele dá vida para cada um de nós. Quando escutamos a voz do Senhor, nós temos vida, garantimos a salvação, a vida nos é dada em plenitude. Escute hoje a voz do Senhor e você vai ser feliz. Escute hoje a voz do Senhor e Ele vai te levar, te conduzir para os prados verdejantes. Ele é o bom pastor. Nada em nossa vida pode faltar quando nós nos arriscamos nele. Nada nos falta quando nós colocamos toda a nossa vida, toda a nossa confiança nas mãos de Jesus, o bom pastor. Escute a voz do Senhor e você viverá alegre e feliz nos prados verdejantes da vida que o Senhor quer dar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada pode faltar. Tu és, Senhor, o
isso nada em minha vida faltará. Fica de pé. Nada faltará. Pelos prados, pelos prados e campinas verdejantes eu vou, meu Senhor, quem me leva a descansar. junto às fontes, Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai adiantar. diga pro Senhor: Tu és, Senhor, o meu pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada vai faltar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Os caminhos mais seguros, Junto dele junto dele eu vou. eu vou, e pra sempre O seu nome eu honrarei. Olha, se eu encontro 1000 abismos, Se eu encontro 1000 abismos, mesmo assim, nos caminhos eu vou. por quê? Ele não falha. Somos seguros nas mãos do Senhor. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada vai faltar. Tu és, Senhor. Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Ao banquete em sua casa, muito alegre. Sim, Senhor. Estamos aqui, Senhor, alegres. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte E me faz. ser Só nele, só feliz. Ele me faz feliz. E transborda minha taça em seu amor. Igreja, proclame: Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. E na casa do Senhor eu vou habitar. Alegria e esperança, caminhando eu vou. Minha vida está sempre em suas mãos.
canto, Este canto para sempre. para sempre irei cantar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Irmãos, nada irá faltar na tua vida, nada. O Senhor não te abandona, o Senhor está sempre ao teu lado. Ainda que você chore, ainda que você se desespere hoje, o Senhor está ao seu lado. Como nos diz o Salmo, pode à noite vir o pranto nos visitar, mas de manhã, logo pela manhã, nos vem saudar a alegria. Ele é o pastor, Ele é o Senhor, nada falta na sua vida. Outrora eres trevas, outrora éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossas almas. A sua vida está guardada nas palmas das mãos do Senhor, o bom pastor. Amém?